Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite para de rir do nosso amigo, do Bruno, do Felipe. E a minha ideia de trazer para vocês, falar sobre o Marco Civil, é trazer uma visão técnica. Porque o que a gente acompanha no jornal, na televisão, são visões apaixonadas dessa lei. Ou são pessoas que adoram a lei, o projeto de lei, ou que detestam. Pelo que vocês leem na televisão, no jornal, na televisão, é uma lei boa ou ruim? Depende. Depende de uma resposta de advogado. Então, o que acontece? Parece que é a nova Constituição da internet, é maravilhosa, é perfeita, vai mudar a nossa vida, vai ser fantástica. E eu quero trazer para vocês aqui uma visão técnica desapaixonada. É para a gente construir aí uma ideia, verificar o que de fato vai ser bom ou vai ser ruim. E, obviamente, trazer a questão polêmica. Afinal de contas, botar a palavra polêmica na palestra rende retweet. Fazendo uma introdução, esse projeto de lei do Marco Civil, por ele ser um projeto de lei, significa dizer o seguinte, que ele não tem validade jurídica ainda, ou seja, ele não é impositivo, não é uma regra que está valendo. É como se ele fosse uma versão beta ainda. Então, esse projeto de lei ele começou com uma discussão colaborativa, como se fosse no Wiki, né, em que você podia acrescentar artigo ou sugerir novas redações. Virou um projeto de lei que começou na Câmara dos Deputados, e esse projeto de lei era da relatoria do deputado Alessandro Molon. Esse projeto de lei foi votado na Câmara e passou para o Senado. Então, o que acontece aí? Vai ser votado no Senado, mas o Senado já está apresentando 41 emendas. Ou seja, já entre os senadores tem 41 propostas de alteração do Marco Civil. E se alterar o Marco Civil no Senado, ele volta para a Câmara aprovar as alterações. Então, veja como é que o procedimento é complicado. E depois da Câmara, vai para a presidenta, que ela pode aprovar, né, dar sanção presidencial, e com isso virar lei, ou então vetar o projeto no todo em sua parte. Ou seja, lei é um procedimento complicado, é um procedimento político, e, portanto, aí a gente não sabe o que vai acontecer. A presidenta ela espera que seja votado até o dia 22, para que seja lançado na net mundial e tal. Eu acho muito difícil, mas política é uma coisa maravilhosa e imprevisível. E acontece que a ideia do projeto de lei, a ideia original desse projeto de lei, era regulamentar essas situações, né? Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Bonito, não parece um texto bonito? Até emocionante. Mas o grande problema, senhoras e senhores, é que parece que o Marco Civil ficou grande demais. Essa matéria diz que o Marco Civil é a Constituição da internet. Até bonito. Mas a pergunta é, será que a gente precisa de uma Constituição diferente do que a gente já tem? Será que o mundo virtual é diferente do mundo real? Porque as pessoas não são as mesmas na internet? De repente, você faz coisas na internet que não gostaria que as pessoas soubessem, não é verdade? Digam que não, porque vocês estão sendo filmados. Mas, veja bem, a internet os direitos são os mesmos. Para que você vai precisar de uma Constituição para a internet? Até porque, em grande parte, o Marco Civil, quando estabelece um rol de direitos, ele está só repetindo a Constituição. Então, não tem tanta vantagem. Então, já começa a ver o seguinte, que essa maravilha não é tanta maravilha assim, não. E mais alguma coisa aqui. A nossa presidenta, muito empolgada, disse que o Marco Civil é ferramenta da liberdade de expressão. A gente precisa do Marco Civil para proteger a liberdade de expressão? Porque eles dizem isso. Você vê especialistas no Marco Civil? Não. A Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 4, garante a liberdade de expressão. Ah, mas vai impedir abusos da liberdade de expressão. Mas é impossível, gente, uma lei decidir o que é abuso ou o que não é da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, a ofensa, ela é medida caso a caso. Se eu xingo uma pessoa de idiota, óbvio que é ofensivo. Se eu crio a comunidade, eu odeio... Não tem mais comunidade, agora é página, né? A comunidade é nos tempos do saudoso Orkut, que Deus o tenha. Agora é página. Eu crio uma fanpage, eu odeio os MP3 do Ed Mota. Isso é uma crítica ou é uma ofensa?
Repare que só nisso daqui você já tem um aspecto subjetivo. E esse aspecto subjetivo depende de cada intérprete. E é impossível uma lei definir isso. Ou seja, não tem como o Marco Civil proteger a liberdade de expressão. Já está na Constituição. O Marco Civil vai tão somente aí repetir. Então, não é tanto essa maravilha aí, de novo. Outra questão também importante. Agora, o Marco Civil é tão bonito para a presidenta que agora vai ter um Marco Civil mundial, intergaláctico. Será que funciona? Não. Porque uma legislação... É muito difícil, eu diria impossível, você ter o consenso mundial. Você não consegue consenso numa reunião de condomínio, vai conseguir consenso no mundo inteiro? Até porque uma lei, gente, ela é criada também com critérios morais, culturais. É muito difícil você conseguir um consenso de todo mundo. E não vai funcionar. E acontece, a gente reparou que a ideia do Marco Civil era tratar de direitos e garantias fundamentais da internet, mas aí chegou o Snowden e... Opa! Ele revelou o que muita gente já sabia, né? Ou já desconfiava, que realmente o governo americano tem um prazer mórbido em gravar tudo que a gente está fazendo. E vamos mudar o Marco Civil. Então, o Marco Civil, que era para falar de direitos e garantias fundamentais, também passou a falar de armazenamento. Agora surgiu uma ideia de vamos colocar agora os data centers no Brasil e os dados têm que ficar hospedados no Brasil. Isso é eficiente? Do ponto de vista tecnológico, já não é. Porque o custo de você implantar um data center no Brasil não é caro? É caro. A internet, a eletricidade, a compra dos servidores. E quais são os dados que vão ficar efetivamente armazenados no Brasil? Que dados são esses? Nada impede que a empresa tenha um espelho em outro país. E você não vai pedir que seja espionado. O fato do dado não estar no Brasil não significa que tem a cópia e que essa cópia tenha sido copiada. Olha quanto pleonasmo. E a cópia está sendo copiada pela cópia do governo americano. Então, você vê quanta coisa aí pode acontecer. Outra questão também aí. Surgiu, por causa do WhatsApp, né, essa invenção do demônio, né, essa divulgação de fotos de moças nuas pela internet. Você não gostou dessa piada, né, Rafael? Você cruzou o braço, como você não gostou dessa piada. Mas foi de improviso. Então, o que acontece? Começou a surgir essa ideia da pornografia de vingança. Não surgiu agora, não tinha esse nome. Na internet, durante muito tempo, já existiam esses sites de fotos de ex-namoradas nuas. Isso não surgiu agora. O nome pornografia de vingança que surgiu agora. Então, uma menina se suicidou porque suas fotos foram divulgadas na internet. Vamos mudar o Marco Civil. Então, o Marco Civil também passou a ter previsão para a pornografia de vingança. Então, veja que aquela ideia originária de tratar o Marco Civil como direitos e garantias foi estendendo. Vai tratar de espionagem, vai tratar de pornografia de vingança, vai tratar do irmão que não fala mais com a prima. Então, vamos tratar de todos os problemas. Então, o Marco Civil começa a se desnaturar. Mas a grande pergunta que eu faço é a seguinte: será que o Marco Civil vai trazer tantos direitos assim? Será que o custo-benefício, será que o custo compensa os benefícios? Será que vamos ter benefícios com esse Marco Civil? Ou será que o Marco Civil não é a nossa grande cachirola? Cachirola, para quem não conhece, é um dispositivo criado pelo grande filósofo, que hoje em dia todo mundo é filósofo, Carlinhos Brown, que é um dispositivo de música, né, que ele queria vender por R$ 29,90 na Copa do Mundo. Só que as pessoas entenderam como uma granada e começaram a jogar nos estádios. E perdeu o valor de mercado. Será que o Marco Civil não é nossa cachirola? Faz muito barulho e por nada? Bem, interceptação de dados. O Marco Civil fala de interceptação de dados. Mas na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 12, é um artigo muito importante, porque diz o seguinte, que eu posso ter interceptação telefônica de dados, mas eu tenho os requisitos. Eu preciso ter um inquérito policial ou uma ação penal. Ok? E essa interceptação ela é regulamentada pela Lei 9296 de 96, uma lei antiga. Ou seja, eu só posso ter quebra da comunicação de dados, da conversa, o grampo, em caso de inquérito ou ação judicial criminal. O problema é que o Marco Civil, quando diz aí dos direitos do usuário, do consumidor e tal, olha o que ele diz. O direito do usuário de inviolabilidade ao sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial. Ele diz se é para ação criminal? Não. Então, se você lê a letra fria da lei, numa ação de divórcio pode ser utilizada. A mulher que desconfia que seu marido está atraindo pelo Facebook,
algo que quase não acontece no mundo real, até é bobagem a gente comentar esse assunto, ela poderia pedir a quebra do sigilo das comunicações do seu marido. Ou seja, alguém, se estiver traindo, chega em casa, apaga o histórico. Ou muda a senha. Então, o que acontece? Haveria aqui um confronto entre a Constituição e o Marco Civil. O Marco Civil aqui, será que não está diminuindo nossos direitos? Está diminuindo nossos direitos. Ou seja, é um artigo que deveria cair lá no Senado. Outra questão também importante, e talvez a mais importante, e tem mais repercussão política, é a tal da neutralidade. Agora, eu pergunto para você, o que é neutralidade? Que todo mundo fala tanto. Neutralidade é boa ou ruim? Porque teve uma pessoa na internet, um advogado, falou que a internet é coisa de comunista. Não falou? Ele falou que é... Não vou nem falar um detalhe para não ser processado pelo colega. Lá. Mas vocês vão procurar e vão achar na internet. A neutralidade é boa ou ruim, gente? O que vocês acham? Alguém acha que é ruim? Levanta a mão. Alguém acha? É boa pergunta. Você deu agora uma pergunta de advogado. Boa para quem? Seria boa para a sociedade? O que vocês acham? Um conceito de neutralidade. A neutralidade, gente, seria mais ou menos como você utilizar aquele princípio sagrado da Constituição, o princípio da igualdade, da isonomia, ou seja, todo mundo vai ser tratado na medida da sua igualdade, da sua igualdade. Então, acontece o seguinte, a neutralidade é você jogar para a internet esse tratamento, ou seja, os provedores, os sites, as empresas, os aplicativos, eles não podem privilegiar ou discriminar o acesso aos dados. Estão entendendo? E essa ideia ela ficou muito conhecida pelo professor Lawrence Lessig, um professor americano, que diz o seguinte, que neutralidade significa que todo o conteúdo da internet deve ter o mesmo tratamento, aí é outra polêmica, e percorrer a mesma velocidade na rede. Isso é um sonho aqui no Brasil. Não é? Porque você paga, né, 10 mega, mas recebe 1. Porque há uma norma da Anatel que diz que a empresa pode entregar até 20%. Antigamente era 10%. E há uma previsão maravilhosa de chegar a 30%, né, em 2030. Né? E acontece o seguinte, mas você paga 100%, você não paga 30%, você paga 100%. Você paga 100%. Então, veja que a neutralidade, para a gente, já está sendo violada há muito tempo. Há muito tempo. Então, o que acontece aqui? Há um artigo no Marco Civil, o artigo 9º, que fala da neutralidade. Quando você lê empolgado, emocionado e feliz, você acha que esse artigo é bom. Olha o que ele diz. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal, aplicação. Ou seja, essa pessoa que está aqui em vermelho, ela não pode privilegiar ou discriminar pela origem, se você está acessando a internet de outro país, se você está acessando por tablet, se você está acessando pelo Windows merece, né? Windows XP. Merece ser discriminado, um pouco. Mas aí vem a questão que eu deixei aqui em vermelho. Esse dever de obedecer à neutralidade, ele está destinado a quem? Ao responsável pela transmissão, comutação, roteamento. Quem é esse cara? São as teles. Esse artigo se aplicaria ao Google? Não. Ao Facebook? Não. Ou seja, a neutralidade, como ela foi redigida, ela só se aplicaria às teles. Mas você tem violação da neutralidade em outros serviços. No YouTube, você vai assistir um vídeo de outro país, você não pode assistir. Ou seja, a neutralidade ela é muito mais importante do que está aqui. Na realidade, deveria ser o seguinte, todo mundo tem que respeitar a neutralidade. Não com essas palavras, para não ficar tão bonito. Mas todo mundo, aqui não, aqui só essa pessoa aqui, ou essas pessoas aqui. Mas o Marco Civil também estabelece a exceção. Ou seja, se por um lado a regra geral é a neutralidade, as hipóteses de exceção. E tem um artigo que gigantesco, que eu peço perdão por colocar aqui, que diz mais ou menos o seguinte, né, que a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República, tem mais coisa ainda, previsto no inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal, para a fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer...
É de fácil leitura, gente? Primeiro, é uma redação que é complicada, é truncada. Isso quer dizer, na prática, é o seguinte, que as exceções à neutralidade, elas vão ser regulamentadas por um decreto presidencial. Aí vem a questão, será que a gente não estaria dando poder demais para o presidente regulamentar por decreto? Sim ou não? Mas vem a questão seguinte, deveria ser as exceções por lei? Por que decreto e não lei? Porque decreto ele é muito mais rápido de ser editado que uma lei. Uma lei você está vendo que demora, tem que ver o Congresso, tem que ver todo mundo, tem que ver o presidente. Decreto não, alguém digita, ela lê e assina, é isso. Esse decreto é isso. Mas, ainda assim, as exceções ao marco civil exigem formalidade. Porque a Constituição, nesse artigo 84, inciso 4, diz que o presidente tem como um dos seus instrumentos o uso do decreto. Mas o presidente, quando usa o decreto, não precisa ouvir ninguém. Como é que vai ser o presidente, a presidenta, ouvir para expedir o decreto de exceção à neutralidade? Ela vai ter que ouvir o CGI e a Anatel. A presidente entende que X deveria ser incluído como exceção. A Anatel entende que é Y e o CGI Z. Como é que vai decidir isso? A presidente ela poderia contrariar o entendimento dos outros dois? Eu acho que sim. Quem vai assinar o decreto é ela. Mas quanto tempo você vai ter para discutir tudo isso? Você vai perder um tempo. E mais, será que a Anatel vai decidir a favor da gente? Infelizmente, no Brasil como um todo, você analisa o seguinte, que as nossas agências reguladoras, a Anatel, a Anvisa, eu acho só a Ancine que não faz maldade, todas elas parece que foram capturadas pelo mercado, ou seja, elas acabam atendendo mais aos anseios das empresas do que proteger os consumidores. Quase que todas elas, a Anvisa, todas elas. Será que a Anatel, numa situação de definir uma exceção à neutralidade, ela estaria protegendo o mercado ou protegendo o consumidor? Estão entendendo? Eu estou sendo muito juridiquês? Podem falar que eu aceito a verdade. Mas olha só, portanto, essa lei aí poderia ser o calcanhar de Aquiles. Opa. Passando mais um pouco aqui. Como é que seria, então, portanto, a exceção à neutralidade? A presidenta, portanto, teria que ouvir a CGI e a Anatel. Vou deixar esse slide só um pouco. Deu um trabalho tremendo, gente, fazer esse slide. Vou dizer... Posso deixar uns 5 segundos? Porque para você pegar a foto, diminuir... Olha, para um advogado dá muito trabalho isso, gente. Desculpa. Pode tirar foto, esse slide? Você levou um dia para fazer isso. Agora, pensa o seguinte, quais seriam as exceções que vocês... Até ela tirou... Obrigado por ter tirado foto. Obrigado. Eu estou tão feliz. Quais são as exceções à neutralidade que a gente poderia definir aqui? Como é que vocês definiriam exceções à neutralidade? Vocês que lidam com TI, com segurança. Eu já deixei tempo demais, vou passar para o próximo slide. Pronto. Obrigado, presidente. Primeira exceção, um ataque de DDoS. Você tem um servidor e começou a sofrer um ataque de DDoS de vários computadores com IP da Rússia. Então, você bloqueia aquele range de IP da Rússia. Você não estaria fazendo uma discriminação? Olha, você diz o seguinte, olha, no meu servidor russo não entra. Isso é uma discriminação. Mas essa discriminação não teria um fundamento? Eu estou fazendo essa discriminação por uma questão de segurança. Então, eu entendo que esse tipo de discriminação, para garantir a segurança de um servidor ou de um serviço, é válida. Vocês conseguiriam pensar num outro exemplo? Existe cadastro negativo na internet? De quê? De IP. De que mais? De certificado. Que mais? De spam. Você coloca lá no seu... Até grupos, né? É o Spam House, que você faz aquela lista, né, daqueles servidores, daqueles IPs que não são válidos. Quando você faz uma lista negativa, você também está discriminando. E é válido, porque você faz isso por um critério de segurança. Então, a gente está vendo o seguinte, que tanto a neutralidade quanto as exceções à neutralidade já são feitas pela gente há muito tempo, não é verdade? Agora, pergunto para vocês, e o traffic shaping?
isso seria correto ou não, do ponto de vista do provedor, ele fazer isso? O que vocês acham? Eu diria que, juridicamente, isso é uma invenção do demônio. Por quê? Porque como é que funciona o traffic shaping? O provedor, ele verifica qual a porta que está passando a comunicação, não é isso? E o conteúdo do pacote. Quando ele analisa o conteúdo do pacote, ele está violando a privacidade do usuário. Eu vejo que o traffic shaping ele tem duas falhas aqui, tem duas lesões. Ele tem lesão à neutralidade, porque o provedor ele quer impedir que o usuário tenha aquele serviço, né? Isso é muito comum com torrent, não é isso? E o outro, ele analisa o pacote. Quando ele analisa o conteúdo do pacote, ele está violando a privacidade do usuário. Você concorda comigo? Ele está interceptando a comunicação do usuário. Agora, e esse caso aqui? No caso, eu abri o site ulu.com, site de vídeos, mas esse site ele só permite que eu assista vídeos nos Estados Unidos, com IP dos Estados Unidos. É claro que isso aí é muito fácil de você contornar isso, não é verdade? Qualquer pessoa sabe que tem um plugin do Chrome que faz isso, não tem, gente? Não vou dizer qual, mas procure no Google. Mas tem. Ou seja, essa medida não é eficiente. É uma medida, digamos assim, abusiva e ineficiente. Porque tem como você usar o IP dos Estados Unidos? Então, eu entendo que seria inválido também. Você estaria violando a neutralidade. Agora, uma questão também... Eu tenho quanto tempo ainda? Tá. Eu posso falando aí. Até vocês... Eu vou falar até você... Advogado fala até jogar em pedra. Tá. Uma questão também que pediram para falar, guarda de log. Guarda de log. Guarda de log é importante ou não? Guarda de log. Guarda de log tem uma previsão no Marco Civil, lá no artigo 13, diz o seguinte, que o registro de conexão, ou seja, os registros da conexão, quer dizer, o horário que a pessoa entrou, o horário que terminou, o número, o dia, a hora, o GMT todo, a regra geral é 1 ano, mas que poderia ser estendida em situações específicas, com autorização judicial, a cautela, a guarda desse log por mais um tempo. Então, o que acontece? Há ainda também a previsão de guarda do registro de aplicação, ou seja, do log de aplicação. O log dos serviços que aquele usuário acessou pela internet. Aqui seria menor, seria um prazo de 6 meses, se a empresa que guardar for pessoa jurídica. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: guardar log é ruim ou é bom? Guardar log viola a privacidade do usuário? Ninguém pode responder. Depende da resposta de advogado. Depende do quê? Eu falei de brincadeira. Primeira coisa, será que o mundo todo já não tem log em tudo? Quando você recebe sua conta telefônica, não tem todos os telefones que você ligou? Já tem log. Violaria a privacidade? Os defensores da privacidade, da liberdade, dizem que é péssimo você ter log, porque permite que o governo controle o que está fazendo. Não é assim. Ele vai saber o horário de IP que você entrou e que saiu, que você se conectou no servidor, no seu provedor. E será que isso é controlar o que você está fazendo? E até protege as empresas. Porque se um empregado, que agora chama de colaborador, utilizar o computador da empresa para fazer uma invasão, a empresa vai conseguir localizar quem foi que fez. Se ela não tiver log, não vai poder fazer isso, ou vai? Porque o log também protege a empresa. Até para que ela, depois ela possa demiti-lo, e depois, numa eventual ação judicial, ela dizer o seguinte: olha, quem fez isso foi esse meu empregado aqui. Então, o log é importantíssimo como prova para a empresa. E aí vem aquela questão, guardar log é caro? Outra polêmica. Ora, todo mundo no mundo me diz que é caríssimo. Todo mundo no mundo, olha, é caríssimo, é um absurdo. Só teve um professor lá de Recife, lá do César, que me falou que guarda log é barato, porque é texto puro. O Facebook sabe tudo que eu fiz. Todos os meus amigos, quem eu cutuquei, quem eu não cutuquei, isso de anos. E não é caro. Ele guarda tudo isso. Será que não poderia guardar só os logs de texto do login? Seria muito caro gravar isso? Guardar isso? É claro que para uma grande empresa, ficaria mais caro. O custo de repente diário seria em gigabytes.
Mas também não seria uma forma de você proteger a empresa, porque ela teria também como fiscalizar o que o seu empregado está fazendo. E a empresa tem esse poder, dever de fiscalizar o que o seu empregado está fazendo. É uma questão polêmica. Responsabilidade civil da internet é uma questão importante porque mexe com dinheiro. Quando você fala responsabilidade civil, tem a ver o seguinte: alguém causou dano a uma pessoa e essa pessoa vítima vai processar porque sofreu um dano moral, quer dizer, um dano aos seus sentimentos, ou então um dano patrimonial, perdeu dinheiro, deixou de ganhar. Então, a regra geral do Marco Civil, lá no artigo 18, diz o seguinte, que o provedor de conexão, quer dizer, aquela empresa que te liga na internet, ela não responde pelo que você faz. Faz sentido isso? Vocês concordam? Faz sentido. Porque é mais ou menos como se você culpasse o carteiro pela carta injuriosa que você recebe. O carteiro não vai olhar, o correio não vai olhar a sua carta. Nem o carteiro, espero. Só a NSA. Mas você não pode responsabilizar a NSA por enquanto. O artigo 19 diz o seguinte, e aí esse artigo é complicado, porque eu acho que esse artigo ele acaba fragilizando muito o Marco Civil. Eu acho que esse artigo ele já seria a razão de ser de você não ter o Marco Civil. Por quê? Porque ele acaba protegendo o provedor. Olha o que diz aqui. Com o intuito, ele começa bonito assim, né? Com, poxa, que bonito. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, olha, qualquer discurso que você comece com essa frase fica bonito. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Muito grande, né? Isso é tudo uma frase só. Isso quer dizer em português, claro o quê, gente? Se o provedor de aplicação, no caso, Facebook, Google, sites, a regra geral é o seguinte, o site não é responsabilizado, a princípio, pelo conteúdo que é postado por um outro usuário. Então, se alguém cria um perfil falso para lhe ofender no Facebook, o Facebook, a princípio, não seria responsável. Ele só seria responsável se, uma vez intimado judicialmente a retirar esse conteúdo, ele não retirar. Aí você pode processar o Facebook. Você acha que isso é bom ou ruim para a gente? Porque nem sempre você vai conseguir atingir aquela pessoa, conseguir chegar àquela pessoa que foi seu ofensor. Porque não é fácil você criar perfil falso. Apenas para prosseguir aqui um pouquinho, olha como é que é fácil você criar um perfil no Facebook. Exige alguma autenticação de 3 fatores? Basta a criatividade. Você só precisa inventar um nome, um sobrenome, ter um e-mail falso, reentrar o e-mail falso. Realmente não estou fazendo nenhuma apologia, não, estou só analisando aqui. Escolher um país, não é isso? E uma data de nascimento. Ele vai checar algum desses dados? Não. Por isso que o Facebook tem 1 bilhão de usuários. Quantos não são fake? Ou seja, o Facebook, assim como grande parte dessas aplicações de internet, quando você vai fazer o login, ela não se preocupa muito com a segurança. E se não se preocupa muito com segurança, você vai ter uma incidência muito grande de confusões, de ofensas. Então, o que acontece? Seria mais ou menos como se a organização do Lollapalooza fala o seguinte, olha, a gente tem aqui 100 mil pessoas. Se alguém for assaltado, eu não tenho como controlar. Realmente não tem como controlar. Mas você não deixou entrar 100 mil pessoas? O Facebook não deixou entrar 1 bilhão de usuários? A minha tese jurídica é a seguinte, eu vou usar uma expressão jurídica, o problema é seu. Agora, é claro que a jurisprudência e a justiça estão entendendo um sentido diferente, estão entendendo no sentido do Marco Civil. Ou seja, o provedor não tem o dever de fiscalização, ele não pode fiscalizar tudo, realmente não pode. Mas ele criou a situação para que ele ficasse com muita gente. Não foi? Então, eu acho, sinceramente, que esse artigo 19 ele acaba sendo prejudicial para o consumidor, para o usuário. Porque dificilmente você vai conseguir chegar ao seu ofensor originário. Mas você pode chegar até a empresa. Estão entendendo? Está muito difícil, gente? Agora, olha o que é curioso. Digamos que você foi ofendido na internet. Você foi ofendido na internet. Você entrou com a ação.
Mas você tem que indicar, sob pena do pedido ser, digamos assim, para não ter validade jurídica, você tem que indicar para o juiz, e o juiz deve usar isso na decisão dele, deve indicar especificamente qual foi o endereço que contém, você indicar o URL que contém aquele material ofensivo. Será que é fácil fazer isso? Imagina você pedir para o seu advogado, doutor, olha, me xingaram aqui, anota aí a URL, vou digitar aqui para o senhor, a URL é essa aqui, ó. www.3b de bola, p de paulo.blogspot, não, blogspot, doutor.com. Imagina você colocar isso numa petição. Uma letrinha dessa, diferente, o seu pedido vai ser julgado improcedente. Porque vai procurar uma foto depois. Quem vai procurar existe essa foto. Não é muita injustiça? Será que a gente não está trazendo para o meio digital uma excessiva formalidade? Até porque é o seguinte, a internet ela é efêmera. Então, aquele conteúdo que está numa URL um dia, não está na outra. Então, o que acontece? Acaba sendo muito confuso, muito preocupante você ter essa norma aqui. Mas o que acontece? Você também tem outro artigo que fala da pornografia de vingança, que é o artigo 21, que, mais uma vez, é um artigo gigantesco. Eu prometo que esse é o último artigo gigantesco. Olha só, essa parte aqui tem a ver com a tal da pornografia de vingança, que eu acho que essa parte acaba sendo mais constrangedora para a vítima. Olha só, o provedor de aplicações, YouTube, Facebook, Vimeo, Xvideos, que seja, o Xvideos é um provedor de aplicação, embora não pareça, ele tem existência jurídica. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiro será responsabilizado subsidiariamente, ou seja, primeiro você processa o ofensor, ou seja, aquele ex-namorado que botou a foto na internet. Se você não conseguir, aí você processa o provedor. Pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Bem, eu acho que ato sexual de caráter privado é até redundante, né? Quando eu fui criado, em 1975, né, eu acho que... Né, existe ato sexual de caráter público? Já começa por aí. Da Cicarelli, mas ela... Né, se empolgou demais. Então, de repente, um beijo no rosto não seria um ato sexual? Há controle, dependendo do país, né? Quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Ou seja, colocar a foto da ex-namorada nua, menina nua. Então, ela teria que acionar o serviço para retirar o conteúdo. Se o serviço não retirar o conteúdo, aí ele poderia processar o serviço. Mas aí vem uma questão que é mais constrangedora, que é o seguinte. Olha o que diz o parágrafo único. A notificação, quer dizer, aquele aviso que você vai fazer ao provedor, deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador e da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Vocês estão pensando, né? O que eu estou pensando, né? Colocar a foto da menina nua de costas. Não aparece o rosto, mas ela sabe que é ela. Ela vai dizer, olha, aquela foto lourinha, sem roupa, .jpg é minha. Aí, além de ter que indicar o conteúdo, que é constrangedor, ela vai ter que dizer que era ela. Como é que ela vai mostrar isso? Só tem a foto dela de costas. Aonde você vai chegar? Olha como a lei acaba sendo constrangedora. Às vezes, a apuração dessa violação da intimidade acaba trazendo muito mais constrangimento do que a própria ação, do que a própria distribuição da foto da internet. Estão entendendo? Ela vai ter que provar. Já pensou se o juiz pede perícia? Já pensou que constrangedor? Não, eu vou desistir da ação, doutor, eu vou desistir da ação. Ou seja, se é tão constrangedor assim para a vítima e para a mulher, e a gente vive no mundo machista, essa situação é verdade. A mulher é muito mais ofendida na internet do que o homem. Um homem que aparece com 5 mulheres vai ser congratulado pelos amigos. Olha a foto, eu vi o seu vídeo do WhatsApp com 5 mulheres. Olha, você é o máximo. Mostra aqui para a gente. Agora, quando é o contrário, a mulher é perdida. Não é verdade?
Então, o que acontece? A ofensa na internet, para a mulher, é muito maior, fica muito mais pesada. E a apuração dessa ofensa, ir atrás do ofensor, nessa situação, fica constrangedor. Veja essa foto aqui. Essa foto não tem nada de perigoso, não. Essa foto aqui. Como é que a moça vai comprovar que foi ela? Ela vai fazer a foto nesse exato mesmo, nessa mesma posição, existe aí um... Como é que ela vai provar que foi ela? Então, perceba o seguinte, que, na realidade, todas essas questões que são trazidas no Marco Civil como maravilhosas, que vão mudar a nossa vida, tem vários problemas, vários senãos, vários obstáculos. Então, eu acho que é importante, sim, você ter situações que protejam, que garantam a guarda de log, que garanta a neutralidade, que garanta, que eu acho que isso devia ser, que isso é sagrado, devia estar na Constituição, que a internet contratada é realmente o que você recebe, o que você paga pelo que é anunciado, isso não acontece. Então, essas questões que deveriam ser tratadas com mais cuidado. Essa aqui, infelizmente, acaba prejudicando muito a vítima. E, para terminar, eu deixei aqui uma frase do Albert Camus. Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Gente, então, a gente precisa, sim, de liberdade, mas a gente precisa de justiça para garantir e assegurar essa liberdade. Muito obrigado. Desculpem aí as polêmicas. Com relação à guarda de logs, não sei se eu entendi errado, mas o Marco Civil impõe que, para guardar por mais de que aquele tempo estabelecido, deveria-se ter autorização para isso? Por exemplo, deixa eu exemplificar. Na política de segurança da minha instituição, nós deixamos em aberto, mas colocamos o prazo de 1 ano como prazo mínimo. Sim. Ou seja, se considerarmos interessante para a instituição guardar por mais tempo, então guardaremos por mais tempo sem ter que normatizar ou esperar alguma normatização legal. Então, eu entendi que no Marco Civil limita 1 ano, né, para proteger de alguma forma o usuário, e para guardar além disso teria que ter algum tipo de regulamentação. Eu acho que o projeto de lei fala prazo mínimo. Eu acho que fala prazo mínimo. Então, ok. Certo? Então, são coisas enquadradas. Enquadraria. Alguma outra pergunta? Então, nesse caso, houve uma ação judicial contra uma empresa e tem 5 anos de ocorrido, ou 4 anos e meio, e a empresa só guardou o log por 1 ano. O fato dela não ter esse log desse prazo impõe ela alguma sanção? Não, porque ela cumpriu a lei. Se a lei determina que a guarda do log é de 1 ano, e ela guardou por 1 ano, não tem problema nenhum. Isso tem que ficar claro para a gente. Obrigado. Agora, a questão é a seguinte, nada impede que essa pessoa que sofreu a lesão consiga comprovar de outra maneira que não seja o log. Ou testemunha, ou uma outra prova pericial, não sei. Quer dizer, o fato de não ter acesso ao log não significa dizer que a pessoa vai perder o direito, vai perder a prova. Ela pode conseguir de outra forma, de uma testemunha. Agora, é claro que é difícil você ter uma questão de tecnologia que você vai provar por testemunha. Sim, ok.